Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Essa leitura será realizada pela nossa querida amiga Lígia e já vamos solicitar o nosso querido amigo Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, Pai Celestial, queridos irmãos de luz aqui presente, responsável por esse estudo, queremos agradecer por mais a oportunidade, que possamos, Senhor, assimilar todos os ensinamentos, praticá-los no nosso dia a dia, seguir o Teu caminho, deixar de ser rebeldes, porque há muito tempo que estamos nessa jornada de rebeldia. Obrigado pela oportunidade de estudo, pelas bênçãos dessa encarnação, possamos aproveitá-la realmente. Obrigado, Senhor. Intuir a irmã Conceição e a todos que aqui se encontram para o melhor aprendizado do estudo. Que assim seja. Obrigado, querido amigo Tarcísio. E a irmã Lígia irá fazer a leitura do Obras Póstumas. Hoje nós vamos ler a nota explicativa. E tem logo no início a nota do editor. Essa nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. Hoje, creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Isso está em Allan Kardec, Revista Espírita de 1868, primeira edição, Rio de Janeiro, FEB, 2005, página 28 de janeiro de 1868. Essa citação que está nessa nota explicativa e que está aqui nessa citação da Revista Espírita do ano de 1868, o mês de janeiro, em que o professor Allan Kardec anota o propósito e o objetivo da doutrina espírita. É isso que nós temos que entender. O objetivo da doutrina espírita não é apenas se comunicar com os espíritos ou fazer congressos, palestras, né? Que nós possamos estudar uma página, mas que essa página possa ser entendida, sentida e vivida. Porque o propósito da doutrina é nos tornarmos seres humanos melhores. E ele diz aqui, tal é a fé dos espíritas e a prova da sua força, da força da doutrina, é que se esforçam por se tornarem melhores. O que mais chamou atenção na vida de Chico? Foi a mediunidade ou a sua conduta moral? A sua conduta moral, que assustava, porque apesar dele ter publicado e ser um dos maiores vendedores de livros aqui no nosso país e até para outros países, nunca viveu disso. Ele vivia do seu salário, fora o trabalho de caridade, de materiais e morais que ele também fazia. Ele dedicou uma vida inteira. Então, se ele fosse só um médium, ele estaria batendo de frente com outros. Então, os demais religiosos poderiam até não concordar com o trabalho religioso dele. Mas, em algo, eles tinham que anuir, que concordar, que era o respeito ao ser humano moralizado chamado Chico Xavier. Então, passa a se ter um respeito
pela doutrina que ele professa, por conta da sua vivência e da sua atitude moral. Por exemplo, no nosso dia a dia, às vezes as pessoas olham e dizem, olha como fulano é desagradável, como fulano é um ser imoral, e ainda vem alguém e diz assim, e é espírita. Então, logo a pessoa deixa de respeitar o espiritismo por avaliar a conduta imoral de um ser humano. Agora, vamos pensar o contrário. Se essa criatura é um ser moral, é um ser que se esforça, é um ser que é um exemplo, que se torna, que se esforça, que é agradável de conviver, dizer, nossa, olha fulano, e olha, ele é espírita, viu? Então a pessoa passa a avaliar o espiritismo pela nossa conduta. Então, quando o nosso querido Emmanuel fala que a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, aí as pessoas acham que é rádio, também, mas não é isso. A maior divulgação é justamente aquela que a gente diz de boca em boca, né? A maior divulgação da doutrina é a nossa conduta. Então, que nós possamos ser verdadeiramente alguém que faz uma propaganda, mas uma propaganda positiva da religião que nós professamos, que nós escolhemos. É aquela história, ide e pregai o evangelho, se necessário, use palavras. Exatamente. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868, além da obra O que é o Espiritismo, de 1859, de uma série de opúsculos, que são pequenos livros, e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após a sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, 1890. Lembrando que esse material que foi separado da Revista Espírita e o que a nossa irmã Lígia agora está lendo, esse material são escritos já da editora, tá? É da FEB. Então a FEB está pegando alguns tópicos e está comentando no finalzinho. E aqui ele explica novamente, Obras Póstumas, aí o nome Póstumas, foi editado após a desencarnação do professor Denizar. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomonia de Lavater eram aceitas pelos eminentes homens da ciência,
assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação, em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Isso está na Revista Espírita de 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. O Livro dos Espíritos, item 207, página 176. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, página 432. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Desse ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmo, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomasse o ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor. Se, além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases de vida do espírito necessária a seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça.
Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Eles estão aqui refutando, né? Você vê que eles estão refutando a ideia de que o professor Denisar é um homem cheio de preconceitos, né? Porque tem um povo meio doido por aí, né? Que é uma loucura realmente, é falta de estudo. Os próprios espíritas levantando algumas teses contra o Allan Kardec. Ele está ultrapassado, ele é muito preconceituoso, porque a pessoa tem lá a teoria da beleza, ela só leu isso, não leu o texto. Eu li, então não entendeu. Então não entendeu. Você não sabe interpretar texto. Porque se soubesse, não estaria falando uma besteira dessa. Então aqui o que o pessoal da federação está fazendo? Está pegando os tópicos em que Allan Kardec deixa bem claro que o espiritismo revela o espírito. E quem dá a intelectualidade não é o corpo, não é a cor da pele, não é a raça, não é a etnia. É a essência, que é quem? O espírito. O espírito. Eu acho um absurdo avaliar alguém pela roupa que veste ou pela cor da pele. É um absurdo. Porque quando a gente fala de preconceito, não é só contra a pele escura, a pele negra. É contra o pobre, é contra o obeso, é contra o autista, é contra o síndrome de Down, é contra a homossexualidade. Nós temos que aprender a respeitar. Lembra quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai? Se ele é meu pai, ele é o pai da Lígia. Logo, nós duas somos o quê? Irmãs. O meu irmão que é negro, que está vivendo uma experiência, porque eu tenho certeza que eu já vivi a experiência negra. E às vezes eu me sinto aquela que gostava da beira do fogão, mexer aquele panelão, sabe? Eu adoro cozinha. Eu adoro colocar um avental, uma touca na cabeça e mexer aquele panelão. Eu me sinto uma pessoa tão grande naquele momento. Eu me identifico tanto com aquilo. E eu sinto assim a minha vida lá na Casa Grande, lá como negona, lá só mexendo, que coisa gostosa, né? Maravilha. E quem de nós já não vivemos essa experiência? Então, são apenas experiências. Pele branca, pele azul, pele amarela, pele verde, baixo, alto, gordo, magro. Então, o ser humano que avalia e que valoriza isso, que tipo de ser é? Um ser que é totalmente avesso ao que nós chamamos de espiritualidade. Não é verdade? Então, aqui, o que eles estão? Eles estão refutando, eles estão pegando vários tópicos aqui da Revista Espírita, de demais livros, para mostrar que Kardec, em absoluto, não era um homem preconceituoso, né? Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Isso aí, lembra que ela está lendo texto escrito por Kardec. Então, nesse parágrafo, ele tira tópico tanto da Revista Espírita quanto do livro A Gênese, né? E se nós sabemos da reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça. Entende isso? Então, como é que eu posso ter preconceito? Então, nós vivemos experiências. E ele fala aqui também, livre ou escravo, homem ou mulher. Então, quantas vezes a gente não está no corpo feminino? Mas, às vezes, a gente está no corpo feminino, mas tem uma personalidade muito masculina. Não estou falando de homossexualidade, estou falando de personalidade. Então, é aquela mulher, mas é a que vai, é a que resolve, é a que troca. Até o botijão da casa
botijão de gás da casa, é ela que troca, porque o marido não sabe trocar. Não tem mulher assim? Tem. Então você vê, eu vivi com uma, minha mãe. Né? Então imagina a luta, né? Meu pai, uma personalidade muito masculina, minha mãe, aquela personalidade que eu quero isso. Mais tarde, quando você olhava, ela já estava lá fazendo. Porque quando ela queria naquela hora. Imagina a luta com o papai, né? Os 60 anos convivendo. Foram quase 60 anos de casamento. Mas, ou seja, e aí a gente diz, por que a pessoa tem está no corpo feminino e tem uma personalidade tão masculina? Porque já viveu essas experiências. Mas tem também mulheres que estão no corpo feminino, espíritos vivenciando, a gente diz, essa pessoa, ou no corpo feminino, essa pessoa ainda não foi para o corpo masculino, ainda não viveu essa experiência. Porque aquela mulher tão doce que dá até diabetes. Né? Tem aquela que, eu não sei. Sabe aquela criatura que não toma decisão de nada, que fica ali, que é uma chatinha? Então, precisa viver a experiência ainda no corpo masculino para desenvolver um pouco essa autonomia, a razão, a decisão, aprender. Então, são experiências, meus irmãos. Apenas isso. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. A Gênesis, capítulo 1, item 36, página 42 e 43. Vide também Revista Espírita de 1867, página 373. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Porque aí por que ele colocou científicos entre aspas, né? Porque isso parte de uma ideia, de um período, de pesquisas, mas pesquisas, até mesmo quando você sai a pesquisa, você escolheu um norte para a pesquisa. Você escolheu um grupo para a pesquisa, é verdade? Então, é chamado ciência porque é pautado em pesquisas. Mas quantas coisas a ciência pesquisou? Basta a gente estudar qualquer área. Qualquer área. A gente diz, olha, numa época era isso, noutra época a ciência. 1850 eles pesquisaram e chegaram a esse ponto. Mas quando chegou em 1910, eles pesquisaram e já chegaram nesse outro ponto que discorda totalmente com aquele ponto. Então, a ciência humana ela está em processo de desenvolvimento. Qualquer área começou e, à medida que o tempo foi passando, ela foi se afinando. Quando a gente estuda um pouco da psicologia, que a gente vai estudar a caixa de Skinner. Aí é para acabar, né? O ratinho. Então, você diz assim, tudo bem, serviu para uma época, entendeu? Né? Mas isso não cabe mais hoje. Mas para uma época foi legal a ideia que ele teve. Mas isso hoje já não cabe mais. Então é assim, é um processo de evolução. Processo de evolução. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Allan Kardec, Revista Espírita de 1863, primeira edição, Rio de Janeiro, FEB, 2005, janeiro de 1863.
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, página 348. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota, no capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, afora de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos-lo a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas foi também confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica, a Gênese, capítulo 11, item 43, nota, página 292. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja visto seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Isso está na Revista Espírita de 1862, na página 38. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. E aqui tem a assinatura de a editora. Meus amigos, é assim, um sentimento de muita gratidão mesmo, à espiritualidade amiga, ao nosso mestre, ao nosso pai. Eu fico sempre muito feliz quando nós conseguimos começar e finalizar o estudo minucioso de uma obra. E aqui a nossa Lígia está trazendo, nós começamos o estudo de obras póstumas em 29 de novembro de 2019. 4 anos e 4 meses. Quase 5 anos estudando a obra. Tá certo que é uma vez por semana, a gente vai ticando bastante, né? Então é uma alegria termos, e isso está no nosso canal. Então,
pessoas, inclusive, que têm limitações visuais, acabam estudando, é uma forma de estudar, porque consegue acompanhar através da leitura. Então, para nós, realmente é muita alegria. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É isso que nós temos que entender. O objetivo da doutrina espírita não é apenas se comunicar com os espíritos ou fazer congressos, palestras, né? Que nós possamos estudar uma página, mas que essa página possa ser entendida, sentida e vivida. Porque o propósito da doutrina é nos tornarmos seres humanos melhores. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Divino amigo, com a tua graça e com a tua misericórdia, conseguimos finalizar mais um livro espírita, mais uma obra espírita. Isso ficará no canal, Senhor, todo esse nosso trabalho, que na verdade é uma oportunidade ímpar que o Senhor nos proporciona. Ela estará disponível para tantos e tantos outros irmãos. Porque tudo isso, Senhor, é em Teu nome. É com a força que o Senhor nos dá, com o amparo e com a inspiração. Muito obrigada, Divino Amigo. E que aqueles nossos irmãos que acompanharam no canal e que chegaram até aqui, também o esforço que fizeram, a dedicação e a disciplina e a vontade de aprender, que possam também ser envolvidos e abençoados na Tua paz. Graça te damos, Senhor, que assim seja.